Oi, oi, eu sou o Luster Felix e desde que a internet se entende por gente, chips sempre foram comuns, ainda mais em desenhos e filmes. Mas exatamente o que é chip? Bom, chip é o ato de você achar fofo dois personagens estarem juntos, como por exemplo a Marceline e a Princesa Jujuba, que são dois personagens que no desenho Hora de Aventura acabam tendo um interesse amoroso e com isso tem várias cenas fofinhas das duas juntas, o que com consequência faz as pessoas na internet shipparem elas, por acharem que elas fazem um casal bom, um casal fofo. E isso se varia em muitos aspectos, como, sei lá, dois personagens começarem a ter um interesse amoroso e as pessoas shipparem eles por acharem que eles se dão bem juntos. Falando assim, parece uma coisa boa, então qual é o problema aqui? Por que chips são considerados tóxicos e por que chips são tão odiados na internet? Bem, fica nesse vídeo aqui porque o Guaxinim vai te explicar o real problema com chips. Só um aviso, esse vídeo deu muito trabalho, então por favor se inscreve, vai, por favor. Bom, como eu disse no começo do vídeo, chip é o ato de você achar que dois personagens se dão bem juntos, como por exemplo o Ballister e o Ambrosius em Nimona, que são dois personagens que têm até um certo interesse amoroso no filme, mas ele não é o foco aqui, até porque o foco da história de Nimona é totalmente outro, mas mesmo assim o relacionamento deles é desenvolvido de fundo, o que consequência pode sim ser um chip saudável você achar que esses dois personagens são fofos juntos. Já tem filmes que são totalmente focados em romances, o que consequência se tornam filmes chips, como por exemplo Elementos, o mais novo filme da Pixar, onde que é um filme comédia romântica, onde que o foco inteiro da história é no romance entre Gota e Faísca. Mas diferente de Nimona, que pode ser aplaudido de muitos aspectos, Elementos é mais considerado um filme chip, até porque é o foco principal da história. Isso tem problema? Claro que não, até porque muitos filmes da Disney, lá antigona, como Aladdin, Bela e a Fera e a Pequena Sereia, tem muito relação de casal e romance na história e não tem problema algum você fazer esse tipo de coisa. Tem quem goste, tem quem não goste. Esses chips, basicamente, que eu estou demonstrando aqui, são chips saudáveis, porque eles fazem sentido e eles estão na história, seja pela história abordar romance, ou seja porque os personagens têm uma relação e é normal eles terem chips. E isso não acontece só em filmes não, em desenhos obviamente isso também acontece. Eu já dei o exemplo de Hora de Aventura, mas outro exemplo bom é em Steven Universo, com a Garnet sendo literalmente a relação de amor entre a Ruby e a Safira. Enfim, eu poderia ficar horas falando aqui vários chips saudáveis que são chips que realmente são confirmados e aconteceram nos seus desenhos e filmes. Mas agora eu posso te falar uns chips meio estranhos. Eles só são estranhos e incomuns mesmo, nada de errado. Que são chips simplesmente improvavíssimos de acontecer. Até porque esses chips que eu vou falar agora não são tóxicos justamente porque quem faz ele entende que eles são impossíveis de acontecer. Mas que chips é esses que eu tô falando? São chips de desenhos diferentes, como por exemplo o mais famoso que eu lembro que virou febre era o chip da Elsa com o Jack Frost, aquele personagem lá da DreamWorks, e a Elsa é da Disney. Nunca isso ia acontecer, então esse chip nunca ia acontecer, as pessoas sabiam disso, mas mesmo assim shippava e não forçava porque sabia que era impossível. Mas por mais que esse chip saiba que é impossível de acontecer, ele pode ficar um pouco estranho, como outro chip que também virou meme da Twilight Sparkle com o Mordecai. Quem lembra dessa pérola? Outro chip impossível de acontecer, mas que muitas pessoas simplesmente normalizaram porque era engraçado, ou sei lá, tinha gente que realmente achava que eles dariam certo juntos. Mas isso dá brechas para mais chips impossíveis de acontecer em fanarts, como por exemplo o chip das Main Six, as personagens de My Little Pony, com as Tartarugas Ninjas, ou a Twilight Sparkle com o Thomas, do Thomas e seus amigos. Não vou falar nada não, deixa você raciocinar aí, até porque isso deixa a pessoa, se a pessoa acha que daria certo a Twilight com o Thomas, a pessoa pode viver bem feliz, até porque esse chip não é tóxico.
Mas antes de eu falar do chip tóxico, que é o foco desse vídeo aqui, eu tenho que falar de mais um tipo de chip, que é o chip criminoso. Que, diferente do chip improvável, que relaciona desenhos totalmente diferentes, esse aqui volta no conceito de relacionar chips de personagens dentro de um desenho e dentro de um filme, ou seja, que eles são entre aspas possíveis, mas ao mesmo tempo esses chips são criminosos. Bom, eu vou te dar exemplos de um. My Little Pony é um desenho sobre pôneis, certo? Mas existe uma versão, tipo um spin-off de My Little Pony, chamado Equestria Girls, com a versão das pôneis humanas. Em um dos clipes musicais de Equestria Girls, temos a personagem Sunset Shimmer montada em um cavalo. Bom, essa cena de 1 segundo já foi o suficiente para uma pessoa criar uma fanfic inteira de um chip entre a Sunset Shimmer e um cavalo. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer de criminoso? E só piora, eu lembro que surgiu muitos chips do Dipper e da Mabel de Gravity Falls, que são irmãos, eu nem preciso dizer como isso é errado. E parece que não parou por aí, surgiu chips até do Darwin e do Gumball, que são irmãos, mesmo que adotivo, ainda é estranho. E até o desenho já fez piada com isso uma vez. Bom, sem contar os vários chips bizarros que tem por aí, como os chips que as pessoas fazem com o macaco louco e as meninas superpoderosas, que já vai de brinde 2 crimes aí que eu não posso nem mencionar. E eu não quero ficar só falando sobre esses chips criminais, até porque eu quero falar agora do foco desse vídeo. Os chips tóxicos, e o que é isso exatamente? Bom, eu te dei exemplos de vários chips. Chips saudáveis, chips improváveis, chips criminais e agora os chips tóxicos. Bom, isso acontece exclusivamente em desenhos e filmes que têm personagens, ou seja, eles são possíveis de acontecer, mas as pessoas brigam para esse chip acontecer porque eles não são confirmados, eles são teorias. Uma das brigas de chip mais famosas acontecia em apenas um show, onde grupos de pessoas se reuniam para literalmente brigar por chip. Eu lembro que existia o grupo Mordecai e CJ e Mordecai e Margaret, que as pessoas shippavam Mordecai com essas personagens e brigavam pra ver quem ia ganhar. Isso também acontecia em My Little Pony, até porque, mano, tem muito chip nesse desenho e muita briga de chip. Um dos mais famosos era da Fluttershy, Rainbow Dash, Applejack, Rarity, Pinkie Pie e Twilight. Também tinha Rainbow Dash e Applejack, tinha muito chip, muita briga de confusão. E isso não é só em desenho não, tá? Até em FNAF, um joguinho de animatronic, acontecia muitos chips e mesma história de sempre. Mas tudo que eu mencionei até agora é bobinho comparado com o que eu vou contar nesse momento agora. Todos esses chips que eu mencionei tiveram problemas na comunidade, mas nenhum deles chegaram a afetar o produto em si, exceto um. Bom, você deve conhecer o desenho chamado Star vs as Forças do Mal, e nesse desenho existia um chip muito intenso entre os protagonistas, que era a Star e o Marco, um chip que nunca foi correspondido, e porque eles eram só amigos, tanto o Marco quanto a Star tinham interesses amorosos diferentes que estavam sendo desenvolvidos desde o início da série, então o chip não fazia sentido porque eles já tinham outros interesses amorosos, e sabe, não fazia nenhum sentido, mas mesmo assim a comunidade do desenho implorava para esse chip se tornar realidade. Até que no final de tudo, a criadora do desenho, a Natasha, que é a mesma criadora de Oi Primos, para você ter uma noção de como a mulher ficou maluca depois dessa briga da comunidade, ela simplesmente decidiu finalizar Star vs as Forças do Mal, realizando o chip do Marco e da Star. Bom, isso agradou muitos fãs, mas você deve estar pensando qual o problema aqui se agradou os fãs. Bom, ela literalmente fez isso para um bando de criança desesperada por chip. E isso literalmente estragou o desenho, porque o desenho inteiro foi tanto o Marco, tanto a Star, tendo relações amorosas com pessoas diferentes e foram desenvolvendo essas relações amorosas, literalmente desenvolvendo os personagens em suas relações para simplesmente do nada, no final, tudo isso ser descartado para agradar uma parcela do público simplesmente que não consegue aceitar que dois personagens podem ser amigos. É isso. Bom, até onde eu saiba, Star vs as Forças do Mal foi o único desenho, jogo ou filme que foi afetado pelo chip e a sua comunidade diretamente. Mas me diz aí se você sabe outro caso parecido ou
casos de mais chips de jogos, filmes e séries que são extremamente tóxicos ou criminais ou bizarros. Tem muito por aí que eu sei, né? Eu sou do Steflix e se inscreve aí. Bye bye.